Então, agora, 6h10, pontualmente, né? Aqueles 10 minutinhos que a gente sempre combina de tolerância. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma formação, assim, todas são especiais, mas essa é mais especial ainda, né? Porque a gente tem convidadas maravilhosas. Começando entre as convidadas todas, que são maravilhosas, eu apresento para vocês, para quem ainda não conhece, a minha colega Juliane Soares. A Juliane é mais, vocês vão ouvir como a Ju Gavião. É minha colega ali na escola de formação. Ela é responsável pela formação da educação infantil. Ela tá arrastando todo mundo da escola de formação para educação infantil. Até o pessoal dos anos finais já está andando com um livro de educação infantil embaixo do braço. Assim que ela faz isso com a gente. Mas é muito positivo, né? Então, a Ju é minha colega e vai dar as boas-vindas para vocês também. Ju? Oi, gurias, pessoal do Fabulários que está aqui, obrigada pela presença, colegas da rede, é um prazer. Algumas talvez a gente já se conheça, já tenha se esbarrado em alguma escola, quem não me conhece, né? Eu sou Ju Gavião, mas eu respondo por Gavião, por Falcão, que também é meu nome, Ju, Júlia, até se me chamar no nome errado eu vou responder. Este ano eu faço, desde 2021, eu estou responsável pela as formações da educação infantil. E isso inclui... Estão botando ali no chat que também tutora do FNDE, tá? Ai, gente, não falem isso comigo agora, nesse momento, pelo amor. Deixa eu só abrir um parêntese, tá? Para Ana Carol também entender. Ana Carol, a gente está fechando a turma do PDDE, que é essa parte de políticas públicas, eu estou sendo tutora. Acaba amanhã, e a Nacional fecha. Acabou o sistema, caiu tudo. O povo, assim, ó, fazendo a última avaliação, caiu. Eu tô de cabelo branco, por isso que eu tava virando aqui, ó, com 2 máquinas, mas vai dar tudo certo. Minhas cursistas que estão aí, então, eu já tô no meu povo, então já mexi, então tá bom. Gurias, na verdade, eu venho me espalhando, óbvio, sim, a educação infantil vem se espalhando, mas no bom sentido, tá? Compartilhar com vocês, assim, presentes que a gente recebeu esse ano de 2023. Como parte aí de uma das pessoas responsáveis pela formação da educação infantil, entra dentro dessa responsabilidade o Congresso da Educação Infantil, que é o único evento que abraça a rede inteira. É um desafio, são quase 1000. Travou para todo mundo ou travou a minha? Tá. Eu tô vendo pessoas. Tá, agora a tua voz voltou, Ju. Tá bom. Tô vendo aqui colegas que já foram minhas colegas de coordenação pedagógica, Márcia Rodrigues, linda, maravilhosa. Agora a gente não segura mais ela. E esse ano a gente fez 10 anos de congresso, e a temática já vem se desenrolando há muito tempo, a gente já discutiu desemparedamento, e esse ano a gente veio falar de criança e natureza, e a gente ganhou muitos presentes, muitas parcerias. E uma das parcerias foi via a empresa ambiental Metrosul, com a proposta de uma exposição chamada Fabulários, que vai toda ao encontro aí dessa temática criança e natureza. Foi uma pesquisa, eles vieram para Canoas, pesquisaram a nossa região, os nossos rios, as nossas águas, os nossos saberes ancestrais, e escutaram as nossas crianças, tanto do fundamental quanto da infantil. A Escola 7 de Setembro e Nancy Panceira foram as escolas do fundamental que foram escutadas pela Gabriela Romeu e a Marlene, se eu não me engano, que tiveram aqui na época, e o resultado é uma exposição belíssima, inédita para Canoas. Hoje a gente disparou assim divulgação para todas as SMEs aqui da região. Então, claro que eu vou deixar para as gurias do Fabulários que estão aqui fazer toda essa contextualização mais ampla para vocês, mas dizer que, óbvio que eu gosto de me espalhar, mas a ideia de incluir os anos iniciais, foram das gurias do Fabulários também. Elas... na verdade, assim, é um ponto de partida para elas, embora a gente fale de infâncias, né, e isso é muito discutido na educação infantil, a gente entende infância também no ensino fundamental, eles são crianças também, e eles precisam estar incluídos em todo esse percurso, né, e essa imersão, e que é
uma exposição que vai ser também muito interativa para as crianças, tá? Eu acho que eu já me delonguei demais, eu quero agradecer a presença de vocês, e eu vou passar a palavra para as gurias do Fabulários, que elas vão, daqui em diante, agora conversar com vocês, contextualizar. Hoje é uma formação, mas também um convite, tá bom? Obrigada, gurias, Fabulários, Ana Carol. Antes de passar, de fato, a palavra para a Ana, eu quero só apresentá-la. Muitas de vocês devem conhecê-la, é do programa Ser Criança Natural, muitas a gente acompanha, segue. Então, é uma colega que esteve aqui no Congresso, estava aqui em Canoas, toda essa parte do pedagógico. Então, é uma honra para a gente poder contar com um projeto desse porte, dessa envergadura, com uma colega com a seriedade dela, assim, que trabalha muito, a gente vê o quanto ela trabalha em prol dessas infâncias, desse contato com a natureza. Obrigada, bem-vindas, agora sim. Obrigada, Ju. Obrigada, Kelly. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Uma alegria estar aqui conversando também com as séries iniciais do ensino fundamental. A gente sabe o quanto é importante esses diálogos, né? Além de estar à frente do Ser Criança Natural, também estive muitos anos na escola pública, também trabalhei na formação, então sei o quanto, enfim, esses diálogos são importantes. Não estou aqui sozinha representando Fabulários hoje. Estou aqui com a Ana Paula Campos e com a Luísa Capalbo. Meninas, querem dar um oi? Boa noite. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, boa noite. Também um prazer estar com vocês. Agradeço a presença de todas e todos. E voltamos para a Ana Carol, que eu e a Ana, a gente se coloca aos pouquinhos aqui. A ideia é a gente ter sendo uma conversa mesmo sobre a exposição, e aí a Ana e a Luísa vão me interrompendo, né, ao longo dessa conversa. A Gabi Romeu também ia estar aqui com a gente hoje, ela pediu desculpas, mas a montagem da exposição está a todo vapor. E ela tá lá envolvidíssima, e ela falou assim, melhor eu estar aqui presente para organizar, não sabemos que horas vamos sair daqui hoje, estão lá na Casa dos Rosa, então ela mandou um abraço para todo mundo, agradeceu todo mundo também, as articulações que a Ju, que a Kelly tem feito para esse movimento acontecer, enfim, falou, seguimos aqui, mas ela também mandou um abraço para todo mundo, né, então... Na verdade, ela não está aqui hoje, mas a ideia é que a gente se encontre todo mundo no sábado, na abertura, né? A exposição abre no sábado, dia 2. Então, já deixamos o convite aqui para vocês. Eu gosto muito de ressaltar o subtítulo da exposição, Fabulários. As águas, suas gentes, memórias, plantas, bichos e outros seres. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para a gente ir conversando. Então, quando a gente traz essa... né, Fabulários, e a gente vai falar dos rios, mas a partir de qual ponto de vista a gente vai falar sobre o rio, né? Então, essa é uma exposição que tem a curadoria da Gabriela Romeu, e aí a Ju falou que é uma exposição inédita em Canoas, e eu vou colocar ainda mais importância nisso, que não é uma exposição inédita em Canoas, é uma exposição inédita, né? E ela inaugura em Canoas. Então, a primeira parada dela é em Canoas. Então, acho que vai ser rico demais. A gente está começando esse percurso com os rios, com a região, né? Então, importantíssimo, é uma alegria a gente estar desembarcando aí na cidade. E no próximo, reforço aí, no próximo dia 2 de setembro, nós estaremos por lá, inclusive nós todas estaremos por lá, para celebrar essa exposição. E aí eu queria contar para vocês, assim, que nós três aqui somos apenas uma pequena parte
das pessoas que estão fazendo essa exposição acontecer. Tem muita, mas muita gente envolvida e trabalhando para que essa seja uma exposição para as crianças, né? Essa é uma exposição. Eu tenho falado, eu e a Gabi, a gente conversou bastante essa semana que eu estava em Canoas, então a gente chegou na conclusão de que essa não é uma exposição para a gente falar sobre rios, mas é uma exposição para a gente falar com os rios, né? Então é uma exposição que é da relação, é uma exposição que é da interação, então não é uma exposição que a gente pode interagir. A brincadeira, a interação, ela é da onde parte a exposição, né? Então, ela é um convite para brincar o tempo inteiro. A exposição é um convite para a gente brincar, para a gente interagir, para a gente aprender na experiência. E acho que tem algo que a gente não pode esquecer, que é que a brincadeira, ela é a atividade genuína de pesquisa das crianças, né? Na brincadeira que as crianças estão pesquisando o mundo, a gente não pode esquecer disso, né? E a gente não pode esquecer que as crianças do ensino fundamental 1, né, também são crianças, então por isso que a gente fez questão de estar aqui, né, hoje, convidando vocês para essa exposição, mas também compartilhando a concepção, compartilhando tudo que a gente pode, enfim, fluir, né, a partir das provocações, dos convites que a gente vai ter aí nesses dias todos, né? Então, essa é uma exposição que convida o público a navegar pelo universo das águas, né? Então, quando a gente pensa lá no subtítulo, é porque a gente não está pensando na água só, a gente está pensando nas comunidades, nas infâncias, nas histórias, nas tradições, na biodiversidade, no rio, nas margens dos rios, né? Tem uma tríade aí muito importante que é a base dessa exposição, que é o laboratório, o ateliê e o quintal. Então, essa exposição, ela nasce desse convite para a criança a investigar, a experimentar, a ser curiosa, a perguntar. Então, é uma exposição que, se não tem essa interação, ela praticamente não existe, né? Então, o que a gente quer mesmo é que essa exposição seja muito viva e que muitas crianças venham, né, e façam essa exposição acontecer. Se a gente não tem as crianças nessa exposição, ela não está acontecendo. Então, é para isso que a gente está aqui também, para reforçar o quanto a gente quer crianças de todas as idades presentes nessa exposição, né? E aí a gente, enfim, pensar nesse lugar da água, né, que é vida, que é essencial para a vida, e como é que a gente está aí, como é que esse elemento é um convite para a gente adentrar num mundo único, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens da Gabi, da Marlene, do Samuel, que estiveram aí na região de Canoas, na Praia do Paquetá, na Ilha da Pintada, conhecendo a comunidade, conversando com as crianças, conversando com os moradores da região, que contaram histórias, que contaram sobre a relação deles com o rio, né? Aqui embaixo é o seu Vitor, que faz barquinhos, né? Que um dos vídeos que vai estar presente na exposição é o seu Vitor, o carpinteiro das águas, que faz muitos barquinhos, né? Esse que ele está segurando é um deles. Enfim, e acho que é legal a gente trazer que essa pesquisa da Gabi, né, e dos parceiros dela, Marlene e Samuel, fazem parte do projeto Infâncias, que é o projeto que a Gabriela tem aí há mais de 10 anos, que pesquisa esses brincares pelos Brasis,
né, que olha para essa diversidade, para essa riqueza de cultura, de corpo, de conhecimento, de sabenças, né, das histórias que são contadas, da cultura que é construída ali, desses saberes que são construídos por meio dessas brincadeiras. Então, é uma pesquisa riquíssima da Gabi com os parceiros dela, e é uma das bases também do acervo da exposição. Então, muitas das imagens que vocês vão ver, os vídeos que vocês vão ver, fazem parte do acervo do projeto Infâncias, né? Então, acho que é legal para vocês também conhecerem, inclusive tem o site lá do projeto Infâncias, quem quiser saber mais. Que outros momentos de coleta, né, de histórias das crianças, de relatos das crianças, dessas relações com os rios da região. E aqui alguns registros das crianças brincando com os rios em outras regiões do Brasil, o quanto essa água convida para brincadeira, o quanto as crianças que estão aí que vivem nessas margens, tudo vira barco, né? Tudo é um convite para navegação, para ampliar essa relação com as águas. Então, a Gabi, ela traz uma pesquisa riquíssima de anos aí, sobre principalmente aí nessas regiões com rios, que está registrado aí nesse Diário das Águas, parte dessas pesquisas, que é o livro que é da Gabriela Romeu, com ilustrações do Kamal João, publicado pela Peirópolis. E aí no livro Diário das Águas, a Gabi conta na forma de diário muitas das aprendizagens dela por diversos povos e comunidades que vivem na beira das águas e que têm uma relação fortíssima com as águas pelo Brasil todo. Então, saberes tradicionais, dos vocabulários próprios, de receitas, de conversas com as crianças, assim, esse é um livro lindíssimo e que foi o ponto de partida também para as reflexões que nascem para essa exposição, né? E aí a gente tem o nosso guia de navegação. Então, quando chegamos na exposição, essa é a exposição, esse é fabulário, né? Esse é o rio, esse é o percurso que nós vamos percorrer nessa exposição. Então, nessa imagem, a gente consegue ter pistas do que a gente vai ver, né? A gente estava até assim pensando, e aí, já trazemos algumas fotos, já trazemos algumas imagens mais detalhadas, mas a gente achou melhor não, né? Porque a gente não quer dar spoiler, a gente acha que esse lugar do ver pela primeira vez é algo que é muito encantador, então a gente quer deixar para vocês verem pela primeira vez lá na Casa dos Rosa, ao vivo, né? De corpo inteiro, experimentar. E aí, nesse guia de navegação, a gente já tem algumas pistas do que vai acontecer, né? Então, a gente tem aí as sessões dessa exposição, que ocupa todo o Parque dos Rosa. Não sei quem conhece ali o Parque dos Rosa, mas ele ocupa tanto o interior da casa quanto fora da casa, né? Então, o fora da casa, na verdade, não foi integrado à exposição, é de onde começou a exposição, porque é a brincadeira, é o quintal que fundamenta tudo, então ele é uma das partes principais dessa exposição. E a gente vai apresentar aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem um gostinho, o que é que vai acontecer aí em cada uma dessas sessões, enquanto a gente vai percorrendo esse rio. É muito rico, né? Esse caminho que foi pensado pela Gabi.
junto com toda a equipe, né? Acho que isso tem uma outra característica importante também dessa exposição, que ela foi uma construção muito coletiva, né? De muita conversa. O educativo foi pensado junto com a concepção da exposição, não foi algo que entrou depois. Então, tem todo um diálogo tecido desde o início, né? Então, acho que é importante vocês saberem desses detalhes, que para a gente não é detalhes, para a gente é princípio. Então, a gente começa a exposição na Chegança. Lu e Ana, por favor, vão me interrompendo. Abre o microfone quando quiserem falar, hein? Pode deixar, Ana. Mas você está brilhando aí, então não vale interromper. Porque senão eu falo mais que não dou conta. Vocês interrompem. Bom, então a gente tem a Chegança, que é o lugar onde a gente chega na exposição. Inclusive, se vocês passarem lá na frente da Casa dos Rosa, vocês provavelmente já vão ver que a Gabi mandou notícias que hoje já colocaram um detalhe lá importante que dá para ver do lado de fora, né? Então, uma das partes da Chegança. Mas a Chegança é esse lugar da gente começar o nosso percurso, da gente estar presente, se preparar para esse percurso que a gente vai fazer, né? Então, é esse lugar da gente conhecer o rio onde a gente vai navegar, da gente se conectar com o que a gente vai viver ali, né? Então, é ali que a nossa exposição começa. Depois, a gente segue para uma sessão que chama O Rio é Nosso Avô. E nessa exposição, a gente vai trazer essa relação do rio com essa ancestralidade, né? Quais são as relações que as gerações passadas tinham com os rios, que memórias preenchem essas águas, enxergar mesmo o rio como uma entidade que está ali, que está viva, né? Que tem uma linguagem própria, que tem vida. Então, esse rio é nosso avô, ele vai brincar com as palavras, ele vai brincar com as memórias. Então, a gente vai começar essa exposição nesse lugar da ancestralidade, recuperando esse lugar da ancestralidade para a gente seguir para o presente. Ana, só te complementando, que eu acho muito bonito dessa sessão também, é que nesse lugar de entidade, não sei quem teve relação com avós e avós, né? Porque o rio é nosso avô e nossa avó também, mas é muito para pensar nesse lugar de muita sabedoria, nessas pessoas, né, que têm todos os mistérios, que tem um silêncio guardado porque tem muita coisa dentro, mas que também quando faz barulho. Então, é pensar que se você vem desse convite, esse mergulho na Chegança, para esse primeiro momento é para você, né, ter esse lugar pessoal, de quais são as suas memórias, do que esse rio te traz, o que você traz para esse rio, né, e desse lugar bastante familiar mesmo, tanto do que é ancestral para todo mundo, né, da nossa cultura, desses muitos Brasis, mas quanto que é ancestral na nossa própria família, né, trazer esse lugar do muito pessoal e subjetivo. E, enfim, pode seguir. Ai, perfeito, Lu. E nesses dias que eu estive em Canoas, né, conversando com muita gente aí da região, esse lugar do Rio é Nosso Avô foi muito presente, assim, muitas memórias e muitas pessoas contando memórias que não são delas, mas que são da mãe, do avô, né, de como os rios são presentes na vida das pessoas aí na região. Então, acho que essa exposição tem muito significado, ela começar em Canoas, né? Bom, a próxima sala, a próxima sessão é Laboratório das Águas, que é uma das salas
pilares aí dessa investigação, junto com o ateliê e o quintal. É uma sala, né? Laboratório, quando a gente pensa em laboratório, a gente pensa o quê? A gente pensa na experimentação, a gente pensa na investigação. Então, é esse lugar de investigar, de pesquisar, de aguçar nossa curiosidade. É uma sala que ela é cheia de detalhes e de surpresas. Eu não quero nem ficar contando muito, né? Mas acho que na imagem dá para vocês imaginarem o que é que tem. Quer falar, Lu, o que é que algo? Eu ia falar que para, né, essa investigação, eu acho que quando você traz no começo que as crianças que vão fazer muito essa exposição, né, essa presença, essa é a sala de pôr a mão já, que é uma coisa que, né, muitas exposições dá vontade e não pode, então, que essa experimentação e esse lugar de aguçar os sentidos é do corpo mesmo, é o olho, é a mão, é o cheiro, é realmente se colocar ali de corpo e poder mexer em tudo que tem ali, que eu também acho que a gente não tem que contar não, Ana Carol, acho que a gente tem que deixar a surpresa. Ai, Lu, e assim, bom, eu tava aí até ontem, né, e essa era uma sala que já tava quase pronta, e eu tava, já quero pôr a mão em tudo, já quero pôr a mão em tudo, já olhei, já falei, nossa, a hora que as escolas verem isso, elas vão pirar, porque tem umas coisas incríveis. Bom, vou ficar só no incrível para vocês ficarem com gostinho de ir lá. Mas é esse lugar de experimentar, é esse lugar de pôr a mão, é esse lugar de onde também o conhecimento científico vai dialogar com a poesia, vai dialogar com o conhecimento tradicional, com saberes tradicionais. Então, é esse lugar de você vai conhecer um ser das águas, você vai conhecer uma característica das águas, algo que compõe ali esse lugar, né, de relação com as águas, e aí você vai conhecer, mas isso é definido de uma forma poética, isso vem através de um conteúdo que traz a fala de uma criança, que traz a fala de uma pessoa da região. Enfim, eu acho que esse laboratório, ele está nesse diálogo muito sensível do conhecimento científico com a poesia e com os saberes tradicionais, né? Que acho que é tão necessário a gente abrir esses diálogos, porque nessa exposição, a Gabi reforça sempre muito isso, né? Que não é o conhecimento científico estar acima de qualquer coisa, mas como é que eles se complementam, como é que os saberes tradicionais dialogam o tempo inteiro com esses conhecimentos científicos, e eu acredito muito que essa exposição é um lugar da gente ver isso acontecer e da gente experimentar isso, né? Então, o tempo inteiro a gente está experimentando, aprendendo e se relacionando, enfim, com conhecimento de muitos Brasis, com conhecimento da região, sobre os rios, sobre as águas, sobre a biodiversidade do entorno. Bom, e aí, depois do Laboratório das Águas, a gente vai para as margens aquáticas. Esses dias, aí a gente estava na formação com o pessoal do educativo, né? E uma das meninas falou assim: mas vai ter uma cobra mesmo na exposição? Né? Mas que cobra? Cobra ou cobra? Né? Então vai ter uma cobra nessa exposição, porque essa margens aquáticas é um lugar da gente falar do imaginário, é o lugar onde a gente vai falar das tradições, das celebrações, dos festejos populares. É a sala onde a gente vai ter um outro pilar muito forte que embasa essa exposição, que são as narrativas, as histórias. Então, a gente tem nessa exposição um acervo de aproximadamente 100 livros, né? 100 livros com uma curadoria, assim,
muito refinada, muito especial, muito delicada. A Luísa ficou horas em bibliotecas, né, Lu, lendo livros, analisando um por um, Luísa, Thaís, a gente, todo mundo, Ana, todo mundo dando aí uma revisada, escolhendo, olhando para a qualidade dos textos, para a qualidade das ilustrações, para a diversidade, para a bibliodiversidade, para a gente ter um acervo aí de aproximadamente 100 livros que dialogam com o tema da exposição. Né? Então, esse acervo vai estar lá disponível nessa sessão. Para quem quiser ir lá, então já deixo a dica de vocês visitarem também a exposição, às vezes só para ir lá fuçar nesses livros, sabe? Porque é um repertório, assim, gente, é incrível, né? Quer contar, Lu? Eu ia falar que, eu não vou contar dessa cobra-cobra ainda, mas que é bonito pensar que se a sala anterior era esse convite para você, como a Ana Carol falou, né, aprender com os sentidos e as sensações e a experimentação, ela é um mergulhão. E essa a gente chama de margem, porque é logo naquele momento que você mergulhou, conheceu tudo e você tira a cabeça da água. E aí, o que você olha em volta? E tem muita coisa que dá para olhar em volta. Os livros estão nessa sessão exatamente por isso, por eles contarem muitas histórias de muitas margens. Acho que é legal contar também que boa parte dessa pesquisa que a Ana Carol colocou do Projeto Infâncias, da Gabi, da Marlene, do Samuel, é o que recheia nessa sala. Na outra a gente tem esse conteúdo mais científico e brincante, experimental. Nessa são muitos relatos de histórias tradicionais, histórias dos Brasis e histórias fantásticas, que, né, muitas vezes são histórias reais também, que a gente se encontra nessas literaturas. Mas é uma sala, eu acho que todas as salas dá para ir só para aquela sala, mas essa em especial, se encontrar com essa cobra do fundo dos rios, sentar, pegar um monte desses livros, é realmente olhar para muitas margens e quanta coisa pode ter ao redor de cada rio, assim, de cada paragem. Boa, Lu. É isso mesmo, né? O que a gente está vendo a hora que a gente olha para essas margens, que a hora que a gente sobe dessas águas, o que a gente encontra. Então, com certeza, essa é uma sala que a gente vai se conectar com muitos mundos, né? Reais, imaginários, com pessoas, com seres imaginários. A gente vai conhecer. Ai, meu Deus, como é que eu falo sem falar? É difícil. Acho que dá para falar que é uma sala também que vai ter muita coisa multimídia também. Uma coisa legal de contar da exposição é que ela tem muitos elementos mesmo de possibilidade. Então, vão ter vídeos, vão ter fotos, tem os livros. Então, tem realmente o acervo tá muito diverso para que a gente possa, né, se encontrar com esses mundos reais e imaginários de muitas formas, porque cada um é tocado de uma forma. Então, pensando nessa diversidade também, que a diversidade de linguagens entra, e eu não sei o que você quer contar sem contar, mas eu acho que não é para contar. Não, acho que, Lu, mas acho que você pegou num ponto que é muito importante, né? Porque uma das minhas tarefas aí no educativo era conhecer o referencial curricular de Canoas e essa coisa da gente pensar em muitas maneiras de comunicar, de expressar, isso está muito presente no referencial curricular nas mais diversas temáticas, unidades temáticas. Então, eu acho que é importante a gente entender também o quanto essa exposição é um lugar da gente nutrir o repertório, de conhecer, assim, muitos caminhos da informação chegam na gente, né? Então, tem o multimídia, tem projeção, tem áudio, tem outras formas gráficas, analógicas, né? Dessa informação chegar, mapas, réguas, fichas, enfim, a gente
isso foi algo que foi bem explorado assim na exposição. Então, isso é muito importante, assim, de como é que a gente está nutrindo esse repertório estético das crianças, como é que a gente está nutrindo essa relação com as várias formas de interpretar uma informação, de receber uma informação, de fazer análises, de gerar boas conversas, né? Então, acho que você trouxe um ponto que é bem importante e que essa sala, bom, a exposição inteira é riquíssima, mas essa sala também tem elementos bem importantes nesse sentido. Então, bom, enfim, eu tenho certeza que vocês vão chegar nessa sala, vocês vão ver a cobra, vocês vão ver esse barco, vocês vão ver essas bandeirolas, assim, mas não assim, muito mais legal. Bom, não sei, mas enfim, vão nessa sala. É que eu já vi, gente, então difícil de contar sem contar. Bom, outro ponto importantíssimo da nossa exposição é o Porto Atelier, que, como o próprio nome diz, é um ateliê, né? O ateliê, esse lugar de fazer, de colocar a mão na massa, de colocar o corpo, né? Não que o corpo até então não esteja ativo, mas esse lugar é o lugar da produção, né? De produzir algo, de criar algo, da experimentação e da produção. E é esse lugar que a gente vai fazer uma parada. Então, ele é um porto, porque é um lugar que a gente vai ter um período mais longo aí. Então, as visitas escolares, esse vai ser um lugar onde a gente vai ter uma oficina, um convite para uma experiência, para uma criação do grupo, né? A partir do que as crianças viveram, do repertório que elas criaram, né? Do que elas foram se conectando e aprendendo aí durante esse percurso. Então, esse vai ser uma parada um pouco mais longa na exposição, essa parada de fazer, de criar, de experimentar, de estar junto, de compartilhar, de refletir, né? De gerar boas conversas, porque esse lugar do fazer, quando a gente faz essa produção em grupo, também é um lugar da gente ir conversando, né? Então, Lu, quer contar um pouco aí? Acho que você pode contar muitas coisas dessa... Um momento de as águas decantarem. É isso mesmo, Aninha. Puxa, gente, o porto, eu acho super bonito pensar primeiro o que é o porto para cada um, né? Porque ele é esse lugar de paragem, ele é esse lugar que a gente volta quando a gente sai para navegar, ele é esse lugar de resguardo, da onde estão os vínculos, da onde estão as pessoas, as trocas, os confortos. Então, eu acho que esse lugar que é um porto, mas que é um ateliê, ele dialoga muito com toda a exposição no lugar prático, mas num lugar muito sensível também desse fazer, mas o fazer junto. Então, não só o que, né, as crianças e os visitantes, mas principalmente as atividades voltadas ao público escolar, que essas crianças, né, aprenderam e apreenderam durante esse caminho de rio até então, mas tudo que elas trazem também, né? Porque esse momento de parar, sentar e fazer é um momento de troca, é um momento de poder falar de si também. E a gente tem 6 oficinas voltadas para o público escolar. A gente tem algumas menos, né? Voltadas para o público espontâneo. Algumas coisas vão acontecer em uma programação paralela também, mas que vão acontecer nesse porto. E as oficinas são realmente, como a Ana Carol falou, convites a explorar essa temática da infância e das águas, dessas relações, e são oficinas que vão desde brincar de água até escrever uma carta para a água. Todas elas foram pensadas a partir dessa seleção de livros, então elas nascem de uma narrativa, nascem de uma história, e a gente foi tentando entender o que essa história trazia para a gente, como ela se relacionava.
E às vezes as histórias ficaram pequenas, de tanto que dá para extrapolar em cada atividade, em cada história. E às vezes elas são muito presentes, porque é isso, né? É um momento que cada um se conecta de um jeito. Então, as oficinas mais ou menos duram 40 minutos, né? Quando elas são pensadas para essas visitações das escolas. E eu conto as oficinas, Ana Carol, não conto, dou detalhe de uma, só para deixar um gostinho. Ai, conta uma só para dar um gostinho, vai, Lu. Tá bom. Vocês têm alguma preferência? Pode escolher, pode escolher. Tá. Então, deixa eu pensar. Tô abrindo aqui. Pedras. A das pedras? Quer contar, Ana? É que eu acho ela curiosa de contar, assim, porque não dá para imaginar como é que é. A gente vai ser convidada a fazer desenhos com um material que é transparente, desenhos que são fluidos e que se transformam. A gente vai desenhar numa superfície várias vezes nessa mesma superfície. Então, é quase um material mágico de desenho, assim. Agora, só que eu não vou contar como que é. E aí a gente vai ter alguns estímulos para a produção desses desenhos. Não sei se foi na medida. Misteriosa, na medida. Ana soube ser muito misteriosa. E vou contar ainda que essa oficina, a gente já deu um gostinho na formação que a gente fez no sábado com as professoras da educação infantil. E, Ana, você descreveu exatamente do jeito que foi. Foi mágico, porque assim, elas começavam o desenho e elas estavam loucas para ver como o desenho ia ficar pronto, e no meio do caminho, puf, o desenho sumia. E elas estavam assim, uau, e aí agora? Como que a gente vai fazer o desenho ficar completo? Foram pesquisas muito interessantes, muito interessantes. A Ana contou direitinho como foi. Mas assim, só para complementar, a gente tem 7 tipos de oficinas, não, 6 ali. E para cada uma delas a gente tem todos os materiais, a gente tem kits com fichas, com estímulos, com roteirinho, assim, começo, meio, fim, como é que a coisa acontece. Então também é assim, é mágico, é transparente o desenho puff, mas tem toda uma preparação e um cuidado com os materiais que a gente produziu do zero, todos pensados para cada oficina, né? Todo o apoio, inclusive para as educadoras, educadores que vão estar ali facilitando as oficinas. Então, é assim, mágico e meio inexplicável, mas foi tudo bem pensadinho, tá, gente? Senão vocês vão achar que a gente está muito fazendo aqui no... Não, Ana, pode ficar tranquila, porque... Bom, acho que se tem uma coisa que permeia toda essa exposição é a intencionalidade, né? A gente que trabalha na escola sabe o quanto a intencionalidade dessa relação, né, das propostas que a gente faz para as crianças é importante, e essa exposição, assim, cada detalhezinho que vocês vão ver tem uma intencionalidade, assim, tá tudo muito pensado, tudo tem uma história, tudo tem uma conexão, tudo tem uma relação, tudo tem um porquê, tudo se conecta com uma história de alguém da região, com uma história de uma criança do Brasil, com um livro do acervo, de uma sala com a outra. Vocês vão ver detalhe que começa numa sala, que depois segue na outra. Então, tem uma intencionalidade em cada um dos detalhes, na organização do ateliê, até na forma como a gente guarda os materiais, tem uma intencionalidade ali estética que dialoga com a exposição. Então, não é nada de qualquer jeito, então, está tudo pensado, e é isso que deixa essa exposição mais incrível, porque aí, de fato, a gente se sente
né, imersa numa experiência estética, cultural, enfim, que atravessa a gente de muitas formas. Então, a próxima sessão, né, não é uma sala, a próxima sessão é o quintal, que também é uma das bases aí dessa exposição. Nas conversas que eu tenho feito com a Gabi, a gente tem falado o quanto que é dali que nasce a exposição, né? Esse é o lugar principal. Então, esse vai ser o lugar da brincadeira. Afinal, o que acontece no quintal? Né? O quintal é esse território fértil da infância atuar da sua forma mais genuína. Né? Então, o quintal vai ser o lugar da brincadeira, o quintal vai ser o lugar de uma pesquisa rica, numa relação com a natureza. Né? A gente tem ali no Parque dos Rosa um quintal que tem uma biodiversidade muito especial. É um quintal que quando a gente fala parque, às vezes a gente imagina um lugar enorme, ele é aconchegante e ele é muito diverso. Então, tem um lugar de pesquisa que é muito interessante, que a gente pode, enfim, são convites que a gente vai fazer para as crianças. A gente vai brincar com água, a gente vai brincar com a natureza, né? É como se na exposição, né, na parte da casa, na parte das salas, a gente fosse fazendo convites para a criança e percebendo o quanto ela se brincar com as águas é possível, o quanto essa relação com as águas existe no Brasil. O legal de ter presente esse material do projeto Infâncias, que são registros de outras crianças, é que as crianças se identificam, né? Então, não é um desenho animado que alguém criou e que é algo imaginado. Não, são outras crianças, né, pulando, saltando nos rios. A Ana vai precisar sair, a gente se vê no sábado. Ana, obrigada. Obrigada, gente. Até já. Até sábado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, as crianças, quando elas assistem esses vídeos, veem essas fotos, né, se conectam com esse material, são crianças de verdade. Eu acho que isso é algo muito precioso quando a gente se conecta com culturas, com outros modos de existir. Né? E isso é um ponto que também é muito forte no referencial curricular de Canoas, o quanto nas mais diversas unidades temáticas isso aparece, essa questão do conhecer outras culturas, né, local, outras culturas a nível de Brasil, o quanto essa cultura vai aparecer na linguagem, na motricidade, nos saberes, na pesquisa, na ciência, nos espaços. Então, que outras formas existem de ser criança? Então, isso é muito potente nessa exposição. E aí, a hora que a gente chega nesse quintal, a gente chega inspirada por essas outras possibilidades de existir no mundo. E como é que eu estou existindo nesse lugar? Quais são as minhas possibilidades de brincar com o rio? Quais são as minhas possibilidades de desaguar nesse quintal, né? De brincar, de pesquisar esse quintal? Então, ali a gente vai ter algumas provocações para essa brincadeira acontecer, né? E isso não fecha para que as possibilidades só sejam essas. Muitas outras possibilidades podem nascer e a gente torce para que aconteça. Eu ia falar isso. Eu acho que elas são bem poucas, assim, perto de tudo que pode acontecer naquele quintal, as nossas provocações, que são várias, mas elas se tornam poucas, porque a imaginação, a gente sabe, né? Uma caixa de papelão, ela vira qualquer coisa. Ter um quintal, um pequeno parque, depois de todo esse rio, e tem essas provocações, tem um baúzinho ali de tesouro contando de outros brincares de rios, e que tudo isso pode ir para esse quintal.
Então, a gente imagina que se o porto era o lugar que a gente vai parar por uns 40 minutos, 50, o quintal é para perder um tempinho, para ganhar um tempinho, né? Mas é esse lugar de aí da experimentação livre mesmo, né? Essas provocações realmente pontinhos de alfinete que a gente deixa, porque o que a gente mais espera é que o brincar seja muito livre e que se experimente, né, esses outros brincares de outras culturas e que se descubra novos brincares ali também, se criem novos brincares, mas é o lugar da onde surge, né, todo esse acervo, toda essa nossa curiosidade também, nós somos muito brincantes, como vocês podem ver também, então surge muito daí esse lugar de experimentar, de pôr na boca, né? O quintal tem muito disso, de pegar o bichinho, Então, acho que é isso que a gente sonha para esse lugar. E ver esse quintal habitado por crianças, né, maiores do ensino fundamental, como eu desejo isso, assim, como eu adoro ver as crianças maiores brincando, né, imersas nessa brincadeira, né, podendo ter esse tempo para pesquisar, porque a gente sabe que o quanto isso vai ficando mais restrito conforme as crianças crescem, quantos espaços vão diminuindo, quanto essa relação com a natureza vai ficando mais escassa, né? A gente vai tendo cada vez pátios mais cimentados, mais paredes nos espaços. Então, esse é um lugar, né, de uma diversidade que por si só já é um convite para experimentação, poderia não ter convite nenhum, né? Mas a gente quis colocar ali algumas provocações. Então, a gente está torcendo muito para que esse seja um lugar muito habitado pelas crianças do ensino fundamental. Para que a gente veja esses brincares nascendo ali também, né? Dos desafios, das construções, das criações, do imaginário, né? Que essas crianças precisam tanto, então ali elas vão ter um espaço para que um espaço-tempo para que isso aconteça. Então, essa riqueza para a gente é muito valiosa, as crianças terem esse tempo, esse espaço para brincar, faz parte da exposição, né? Não é assim, agora chegou a hora de brincar, né? E a gente, deixa lá um tempinho as crianças brincando. Não. Essa brincadeira é parte da exposição, tem uma intencionalidade, né? Tem um desejo nosso para que isso aconteça, para que essas crianças experimentem isso e esse corpo brincante nessa relação com a natureza faz parte dessa exposição. A gente precisa que ela aconteça, né? Eu estou vendo aí que as meninas estão perguntando da visitação, a gente já vai, logo mais a gente já fala sobre isso, né? Imagino que deve estar todo mundo curioso aí, curiosa para saber como isso acontece. Não, estamos fechando aqui já, gente. A gente já abre para conversar com vocês. E aí, a gente tem essa última sessão da nossa exposição, que é a Oca, é esse lugar de acolher, de estar todo mundo junto, né? Depois a gente brincar tanto, é a hora de vamos se encontrar, vamos estar junto, vamos compartilhar como é que foi essa experiência. E essa Oca também é um lugar de explorar múltiplas linguagens, né? Para além da gente explorar a nossa comunicação pela fala, é também um lugar da gente se expressar pelos sons. Aí eu queria super que a Luísa contasse, porque ela foi maravilhosa nessa sessão. Acho que é bem o que a Ana Carol falou, ela é o fim do curso deste rio, né? Mas a gente espera que esses rios desaguem em muitos outros rios. E a Oca, que é esse lugar de comunhão mesmo, de estar junto, a gente pensa muito, de novo, no lugar ancestral, né? A gente inicia a exposição pensando nos avós, e a gente fecha pensando nessa cultura comum que todos nós temos, e pensando nessa cultura comum,
já que a gente se comunica pelos Brasis de muitas formas, a gente pensou que a gente podia se comunicar aqui também de outra forma, e que essa linguagem é musical. Então, até pensando, né, no currículo de Canoas sobre explorar essas outras possibilidades de linguagem pelos meios mídias, multimídias, a gente está bem no analógico aqui, são instrumentos musicais bastante artesanais, assim, e que a gente faz um convite aí como fechamento da exposição mesmo, da gente se falar por sons, da gente tentar entender qual é o som do rio, qual é o som da chuva, como que um peixe canta, como que a gente fala com peixe. E então vão ter também convites, como a outra Ana que estava aqui falou, com esses disparadores, fichas e coisas que auxiliem mesmo uma provocação um pouco mais direcionada, mas vai ser um acervo livre, de novo, para poder experimentar do jeito que quiser, para pegar um único, vou contar umzinho assim, mas pegar o pau de chuva e virar, e ver que intensidade da chuva, o que isso te faz, o que isso te gera, dá para tocar junto? Em quantas mãos dá para a gente mexer nisso? Então acho que a Oca traz essa coisa acolhedora e muito contemplativa também, e aí a gente se fala por outras línguas. Acho que essa é um pouco a ideia de fechar, que esse rio todo contou para a gente, como a gente conta sobre esse rio de tantas outras formas. Acho que é essa a minha fala, assim, mas a gente está muito legal. Eu faço aula de música e eu botei uma galera para tocar comigo, para fazer essas atividades. Então, assim, eu espero que esteja muito legal para vocês também, porque eu adorei fazer. Ai, maravilhoso, Lu. Ainda bem que você está aqui para contar, porque acho que a sua empolgação enche mais a nossa vontade de estar lá. Porque eu, para falar de música, sou uma negação. Me põe para catar coquinha no quintal. Mas ver a sua empolgação falando dos instrumentos, acho que é muito maravilhoso, é muito potente, né? E, assim, a gente termina o nosso percurso da exposição, porém, acho que tem um convite aí que é como que a gente segue esses cursos depois, né? Porque essa é uma exposição que movimenta muito, e quando a gente movimenta corpo, bom, a gente que estuda desenvolvimento da criança, a gente que estuda processo de aprendizagem, a gente sabe o quanto esse corpo, essa experiência, essa presença é importante no processo de aprendizagem, né? Então, essa é uma exposição que ela fala o tempo inteiro para a gente, vem aqui brincar comigo, né? Ela tá te chamando para brincar o tempo inteiro. E é nessa brincadeira que muitas aprendizagens vão acontecer. Então, eu que também tive muito tempo na escola pública, né? Quando a gente pensa assim, vamos levar as crianças nessa exposição, mas o que as crianças vão aprender? E aí, como essa não é uma exposição que o conteúdo não está muito óbvio, né? Como quando a gente vai assim num museu de ciências, né? Numa exposição que é sobre os rios, por exemplo, que vai estar lá o nome dos rios, que vai lá vai ter as distâncias dos rios, profundidade, essas coisas. E essa exposição ela está num outro lugar. Ela está no lugar da relação. Isso é tão precioso quando a gente vai falar dessa relação com o currículo, porque quando eu falei, não, daqui que eu vou ler esse referencial curricular de Canoas, porque eu quero ver como é que a exposição vai dialogar com esse referencial. Né? Então, fui lá, li todo o referencial e falei, gente, o negócio está vivo ali, né? Em todas as unidades temáticas, se a gente for olhar ali também nas competências, eu me apeguei principalmente nas competências curriculares, que é aquele lugar que atravessa, né? Para além da gente ficar o que é para o primeiro ano, o que é para o segundo ano, acho que esse lugar das competências curriculares é o lugar que embasa o currículo, né? E que atravessa
independente da sua faixa etária, mas o que a gente tem que aprender, o que é que a gente está aqui para desenvolver. E é tão precioso ver o quanto de diálogo dá para a gente abrir, dá para a gente ampliar, né, que vai para muito além dos rios. Vai para muito além de saber nome, de saber distância. Então, assim, acho que tem um lugar do olhar da professora, do professor, que se tiver, assim, esse lugar de pegar essa experiência e aprofundar e abrir para outros lugares, vai gerar muitas boas conversas, vai gerar muitas boas investigações, né? Vai gerar muitas boas reflexões, né? Acho que tem um lugar importante que é da gente falar dessa vida nas águas. Ontem a gente estava na formação do educativo, né? E aí uma das perguntas que surgiu foi assim: mas vai falar sobre a sujeira dos rios? A gente não vai falar sobre a poluição dos rios? Aí eu falei, será que precisa? Quando a gente está falando sobre esse lugar de vida, de tantas possibilidades que existem dessa relação com a água, as crianças elas já recebem essa informação da catástrofe, da tragédia o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente é capaz que muitas das conversas que vão surgir das crianças do rio o rio é poluído, não dá para a gente nadar, não dá mais para pescar. Só minha mãe brincava, só minha avó brincava, minha avó lavava roupa, agora não dá mais nem para chegar perto. A gente tem uma cidade que, né? Uma cidade não, a gente tem um Brasil, né? Que a gente tem uma sociedade que vai cada vez mais canalizando rios, então vai cada vez mais tirando ele da nossa vista. Então a gente tem rios que passam, né, na porta da nossa casa e a gente não sabe. A gente tem processos de retificação dos rios, né, que vão tirando os rios do seu curso natural. Então, a gente mostrando tanto esse lugar da vida, esse lugar dessa cultura que é criada nessa relação, esse lugar dessa sabedoria que é construída nessa relação com as águas, o quanto isso é potente, que a gente nem vai precisar falar desse lugar de não vamos poluir os rios, né? Isso já está dito. A gente está olhando com o copo cheio de água, né? A gente está olhando para esse rio vivo. Olha como a gente tem um Brasil onde as crianças brincam nas águas, né? Olha como esses corpos são vivos, né? Olha como eles os brinquedos que eles criam, olha a quantidade de possibilidade de brincadeira que essas crianças criam, como as águas estão presentes nas brincadeiras das crianças. Então, é preciso que a gente, como pedagoga, como professora, que a gente visite essa exposição e a gente consiga enxergar ali, né, um referencial curricular vivo. Tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Vão ser muitos diálogos possíveis da gente abrir, né, com as crianças. E aí a gente sabendo, a gente conseguindo ver, né, esse currículo vivo, a gente com certeza consegue abrir mais possibilidades, consegue trazer inspirações para o nosso dia a dia, consegue aprofundar, de repente já vai dialogar com algo que vocês estão vivendo, né, na sala de aula, vai abrir caminhos, de repente é uma coisa que você também, como professora, viu, isso é uma boa ideia para eu ampliar aqui com as crianças. Então, acho que essa exposição, ela traz para mim um lugar que Paulo Freire tem uma frase que é muito conhecida, que diz assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E essa frase ela está num texto que é lindíssimo, que pouca gente conhece, que é um texto que se chama A Importância do Ato de Ler, né? E nesse texto ele fala do quanto o quintal foi essencial, a vida no quintal foi essencial para que as palavras fossem vivas para ele,
né? Então, quando a gente fala de eu vi que alguém colocou aí, que lindo ver um currículo vivo no ensino fundamental, eu vejo essa exposição também como um lugar da gente pensar como que esse currículo de verdade pode ser cada vez mais vivo, sabe? A gente enxergar esse currículo vivo na exposição é também a gente pensar por que esse currículo não pode ser vivo todos os dias? Que inspirações dessa exposição eu não posso trazer para o meu dia a dia? A gente, nesse lugar da gente experimentar várias formas de trazer as informações, olha que repertório a gente também traz de provocação da gente também experimentar outras formas de se expressar, outras formas de se comunicar, né? Então, quando Paulo Freire traz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, nessa exposição, a gente tem isso dialogando o tempo inteiro. A gente vai ter muita leitura de mundo acontecendo ali. A gente vai ter muita leitura nossa de mundo acontecendo, muita leitura de mundo registrada ali, né, nos saberes de quem pesca e quem sabe os detalhes de cada peixe e que na hora que vai desenhar o peixe, não é um peixe genérico. É o peixe lambari vermelho que tem a cauda com detalhe vermelho, né? Então, como que isso se revela? Como que toda essa experiência se revela nas palavras, né? E o quanto essas palavras estão presentes, essa narrativa está presente, esse conhecimento está presente. Então, essa exposição, gente, dá um caldo tão bom para o ensino fundamental que, assim, se eu fosse vocês, não perdia. Assim. Acho que a gente vai ter muitas aberturas para inspirar a gente, para movimentar a gente, né? Quem for levar as crianças, né? Acho que pode ir tecendo preparações para a gente viver essa exposição, porque acho que também tem um lugar a cultura que se tem do que é uma exposição, muitas vezes é a exposição do não posso passar da linha amarela, não posso pôr a mão em nada, não posso conversar com meu amigo enquanto eu estou aqui. E essa é uma exposição que ela está te convidando a tocar, que ela está te convidando a interagir, que ela está te convidando a estar presente, e que se você não está nessa interação, a exposição não acontece. Né? Então, acho que esse é um lugar também da gente preparar as crianças de como é que elas vão dialogar com essa exposição, né? Tem coisas que não pode tocar, mas a gente teve um cuidado de o que não pode tocar está fechado. E tem outras formas de contemplar, tem outras formas da gente acessar aquele material. Então, é um lugar preparado para receber a criança e para a gente não ficar naquele lugar de não põe a mão aí, não toca aí, né? A gente acredita muito que a experiência das crianças vai ser riquíssima, né? Vai ser muito atravessada, assim. Então, acho que o lugar das narrativas tem um caldo muito bom para a gente experimentar, explorar, pensar nesse lugar da mediação de leitura, da formação de leitores, né? Mas acho que esse lugar também da gente pensar nesse pensamento científico da criança curiosa, que é para ela ser curiosa, sim, é para ela perguntar, sim. E foi bastante interessante que a gente fez a formação do educativo, né? Esse segunda e terça, e a gente falou bastante do que a gente quer receber as crianças curiosas, e aí teve uma pessoa que falou assim: nossa, eu já participei da formação de outros educativos, e a formação sempre partiu da obra, da gente se dedicar horas, ficar falando sobre a obra para o público. Nunca partiu do público, da gente pensar no público primeiro. Então, essa é uma exposição que está pensada para as crianças, para a presença das crianças, para a brincadeira das crianças, né? Então, acho que isso vai estar muito presente, da gente desenvolver esse senso estético, porque os materiais que estão ali presentes, eles vão revelar muito da cultura, das brasilidades,
vão revelar muito das relações das pessoas com os rios, que materiais que dialogam, que materiais que contam, né? Que objetos que contam dessas sabedorias. Então, assim, tá uma experiência muito, muito, muito imperdível. E aí, queria abrir para conversar com vocês, se vocês têm perguntas, se querem que a gente conte um pouco mais, né? Porque se eu for também ficar... Gente, eu fiz aqui, assim, fui abrindo esse referencial curricular de vocês e fui assim, isso daqui tá na sessão tal, isso daqui a gente, né, tem um diálogo, um caldo bom na oficina tal. Então, assim, eu tô com um negócio aqui, ó, desmembradinho, que depois, inclusive, se a gente quiser conversar mais, podemos, né? Ana Carol, fiquei impressionado de você ter lido, estudado todo o nosso referencial. Ó, temos Ju, temos uma colega, Ana Paula. Pode falar, Ana. Oi, boa noite. Não só para parabenizar as gurias, né? Porque esse entusiasmo delas fazem a gente querer logo ir nessa exposição, né? E é muito bom ver alguém trabalhar a nosso favor, assim, né? Pensando, assim, em como a gente vai receber essa riqueza, essa novidade, né? Então, para parabenizar, eu estou bem curiosa, até pela cobra, para ver que cobra é essa, né? E com certeza acho que vai ser um sucesso e gratidão por vocês pensarem em nós, em Canoas, no referencial. Acho que nem nós, prof, lemos todos, estudamos todo o referencial, a gente vai pelo que precisa ali, né? Por partes. Mas estão de parabéns, gurias. Muito obrigada mesmo por tudo. Era isso. É que eu gosto muito, deixa eu contar para vocês, mas é que eu gosto muito de olhar para os documentos, porque eu acredito que a gente que está na educação, a gente tem que se apropriar desses documentos, porque se a gente não se apropria, vão falar do que é a educação por nós, né? Então, eu preciso saber o que fundamenta a educação na minha cidade, o caminho que eu estou seguindo, né? O que eu estou fazendo aqui, como que ele é validado? Então, assim, não é porque eu quero ensinar isso, é porque a gente teve um documento que foi criado, né? Eu li ali que vocês criaram colaborativamente, que teve todo um processo de validação. Então, assim, teve um grupo pesquisando, que não é um grupo qualquer, é um grupo de pessoas que conhece as crianças, que estuda a infância. Então, eu acho que é muito importante, cada vez mais, a gente se apropriar dos documentos. E aí, eu acho que é quando a gente se apropria dos documentos que a gente consegue ver o currículo vivo. Porque se a gente não conhece, né, o que as crianças precisam aprender, eu vou olhar para as crianças ali brincando e eu não vou conseguir visualizar o que é que está pulsando de vida ali. Eu vou só achar bonitinho. Ah, é lindo as crianças irem nessa exposição, mas espera aí, o que é que tem por trás dessa relação das crianças que estão vivendo nessa sala aqui, nessa sessão? O que é que tem por trás dessas pesquisas nos quintais? E eu, inclusive, acho que a gente deixa de brincar no ensino fundamental porque a gente não tem propriedade desse currículo. Porque se a gente tivesse propriedade desse currículo, a gente ia conseguir visualizar cada vez mais ele vivo nas brincadeiras e a gente conseguir fazer ele ser muito mais brincante. Tinha uma outra colega que levantou a mão, não sei se ela desistiu ou se... Porque baixou a mãozinha aqui para mim. Mas, Ana Paula, muito obrigada mesmo, a gente está super empolgados. Tem sido um prazer trabalhar junto e eu não pude estar na última formação, né, que não foi com fundamental, mas estar aqui com vocês hoje e ver toda essa gente querendo, né, só quando eu e a Ana Carol falamos que foi um trabalho feito por muitas mãos, pô, tem mais 68 vezes 2, 136, pô, tem muita mão para a gente seguir com isso, sabe? Então, agradeço mesmo. Bom, antes da gente entrar na parte que todo mundo quer saber,
Não, antes de entrar na parte que todo mundo quer saber, posso fazer um último convite? Claro. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante também, que faz parte dessa exposição, desse projeto, né? Então, esse diálogo da exposição com o educativo desde o começo, né? O educativo não é algo que entra depois. E algo que foi pensado para essa exposição é no final dessa jornada, desse percurso, a gente tem uma publicação digital, né, que vai compartilhar como foi a exposição, vai contar da exposição, vai trazer referências aí do que a gente pensou, bons diálogos que surgiram, e a gente está que vai ser essa cartografia das águas, né? E aí a gente tem um convite para fazer para vocês, que lá no site da Escola de Formação já está esse edital disponível, que é vocês compartilharem com a gente boas práticas que já aconteçam nessa relação entre criança e natureza, né? Nessas práticas, relatos de práticas na natureza que vocês já realizam, né, na rede municipal. Acho que tem algo que é importante frisar, que a gente não quer que ninguém crie algo mirabolante para dialogar com a exposição, mas é para ser um lugar de, assim, eu já faço isso, né? Isso é presente na minha exposição, eu falei tanto exposição, na minha prática, né? Isso é presente na minha prática. Eu compartilho com outras pessoas para inspirar mais pessoas, né? E acho que a gente precisa tanto compartilhar boas práticas do ensino fundamental que tenham essa presença dessa relação com a natureza, né? Essa relação dessa cultura do brincar presente, desse lugar de cultivar essa curiosidade das crianças. Então, eu acho que, para além de convidar vocês a compartilharem com a gente essas práticas, então está um edital aberto, a gente vai, e a gente espera receber muitas práticas para a gente ter que ficar assim, meu Deus, o que eu vou escolher? Né? A gente espera que vocês compartilhem com a gente. Eu acho que esse é um lugar também da gente validar o nosso trabalho, sabe? Porque, assim, essa cartografia das águas, ela vai ficar disponível para quem quiser baixar. Então, acho que também extrapola esses limites da cidade de Canoas, né? Porque quem quiser acessar ali as redes do Fabulários vai poder acessar esse material, então, conhecer essas práticas. E, por uma experiência própria, eu vejo o quanto, quando a gente mostra que essas experiências são possíveis, principalmente na escola pública, o quanto isso é necessário cada vez mais, né? Eu trabalhei a vida inteira até agora, né, na escola pública, né? Então eu sei o quanto compartilhar a minha prática inspira outras pessoas. Tenho recebido sempre muitas partilhas de pessoas que também estão na escola pública. E o quanto, quando a gente fala sobre isso, o quanto isso é importante, né? Porque isso também, o lugar da escola pública, de sempre pensar que não dá, que não é possível. Então, é muito gostoso a gente poder abrir esse espaço para essa partilha de vocês. Então, aproveitem, né? E vejam isso não como, mais uma coisa para a gente fazer, mas não. Olha como é que a gente pode movimentar, como a gente pode validar o trabalho que a gente faz e inspirar outras pessoas. Então, deixo aqui o convite, né? Até dia 6 de outubro vocês podem enviar para a gente essas propostas, esses relatos. E aí, no dia 29 de novembro, a gente vai ter um outro encontro de lançamento dessa publicação. E a gente espera ter muitas coisas boas para compartilhar com vocês. Agora a gente pode ir para aquela parte, Kelly. Não, deixa eu fazer a minha parte primeiro. Tá bom. Depois eu passo para a Ju. Ou a Ju também eu posso falar, se a Ju quiser, tanto faz. Primeiro, né, Ana, como eu já te disse para ti no sábado pessoalmente, né? É uma maravilha de escutar, a gente poderia passar horas te escutando. Alguns colegas mandando para mim, porque hoje também tem gente que está estudando, que está fazendo outra formação, e mandando, estou tendo que sair, mas está ótimo demais escutar as meninas.
Então, e te dizer, né, gurias, e a Ana também, a Luísa, que esse público que está aqui hoje te ouvindo não é à toa, né? Esse público são as professoras dos projetos, que tem essa característica, assim, é multifacetado o trabalho, são professoras que trabalham com música, são professoras que trabalham com educação ambiental, são professoras que trabalham com formador de leitores, o hábito da leitura, e são professoras que pegam todos os estudantes de primeiro a quinto ano. Então, ela não tem uma turma. Numa escola, ela pega todos os estudantes de primeiro a quinto ano. Então, eu acho que é um privilégio, gurias, são poucos guris, daí eu já digo para eles sempre que eu vou me referir com gurias, porque é a maioria. Então, é um privilégio, né, o nosso grupo poder estar aqui, e ao mesmo tempo, vocês têm a responsabilidade de passar isso adiante. Está indo por memorando, está indo, a Ju disparou assim, olha, só falta a Ju criar uma faixa e pendurar no viaduto, sabe? Porque o resto... E não é uma má ideia, hein, Juliana? Não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Mas assim que a gente fique com essa responsabilidade de passar isso nas nossas escolas, né? De compartilhar esse momento, essa riqueza desse trabalho, que realmente, eu acho que isso que a Ana traz é muito importante, não é apenas uma exposição, não termina ali, né? Eu acho que é mais um início, talvez para algumas, para outras uma continuidade. Tem aí também essa parte da cartografias, que a Ana já falou, que eu conheço o trabalho desse grupo, e eu sei que são trabalhos maravilhosos, e muitas vezes a gente peca por não registrar. Né? Esse é um pecado assim, que muitos de nós, professores, cometemos, né? De não registrar as nossas práticas, que, além de validá-las, provavelmente seriam grandes incentivadoras de outras professoras, e de mostrar, assim, como a Ana já trouxe, a qualidade da educação pública, né? Nós temos uma educação pública de muita qualidade, e eu acho que é muito importante passar isso adiante. As gurias já deram vários spoilers, né? A gente queria muito mais. Elas se seguraram. Mas, assim, gurias, como vocês viram, vai ter tecnologia, porque tu escrever em algo e sumir, isso é tecnologia, né? Então, temos tecnologia, temos música, temos literatura. Então, olha, eu já pude experimentar um pouquinho no sábado algumas partezinhas, e posso dizer para vocês assim que é imperdível. Ju, tu quer dar os recados, as datas, como vai funcionar? Vou passar para ti daí. Isso. A parte complicada de falar e sair correndo, ela passa para mim, né? Óbvio. Bom, gurias, assim, quando lá eu comecei minha fala, eu disse, gurias e gurias, né, que é um presente mesmo, vocês viram, a gente ganhou, na verdade, colegas, enfim, que vem se empenhando há muito tempo, né, até a nível nacional, a gente conhece muitas dessas colegas que vieram para Canoas e pesquisaram, pensaram, estudaram, inclusive, os nossos documentos, enfim, algo não só inédito, sabe? A gente ficou muito feliz, assim, com esse presente. E aí, agora, o que a gente quer? A gente quer que a Casa dos Rosa, o Parque dos Rosa lá ganhe vida, sabe? Que a gente leve as crianças, que é realmente o objetivo de todo esse trabalho. E a gente não quer essas crianças do infantil, a gente quer as crianças infantis dos anos iniciais, né? Eu consegui, tá? Com a Diretoria de Apoio Pedagógico, só 28 ônibus. Eu falo só porque eu gostaria de ter pelo menos um ônibus, 44 ônibus, 45 ônibus, tá? Mas não, eu consegui 28. E aí a gente negociando, conversando aqui, que o ideal é que a gente divida infantil e fundamental. Cada ônibus vai levar uma turma de infantil, que geralmente é menor, e uma turma do fundamental, tá? Eu vou criar, eu imagino que para ser justa, eu vou criar um formulário, né, Kelly, provavelmente, para vocês preencherem. Como que eu vou distribuir esses 28 ônibus? Vão ser 9 ônibus agora em setembro, vão ser 10 ônibus em outubro e 9 em novembro, tá?
Eu ganhei um baita de um apoio da Cris Maluquinha, da professora Maluquinha, que é a nossa colega aqui da SMEI, da Cultura, que ela tem esse personagem que vocês conhecem, e ela conseguiu, inclusive ela já agendou hoje, tá? Muitos ônibus, acho que 12 ou 13 ônibus, só para infantil. Então, o infantil ganhou uns ônibus extras, tá? E aí eu vou ter que passar primeiro esse formulário, e eu vou tentar contemplar as pessoas conforme ali a lista de preenchimento no formulário, tá? Eu vou indo por preenchimento, eu vou lançar isso amanhã, já estou avisando vocês para as interessadas, então assim que for lançado no grupo de vocês, entrem, preencham, porque eu vou seguir a ordem cronológica ali para ser o mais justa possível, tá? E todos os ônibus que eu vou tentar equilibrar todos os ônibus, se a infantil vai ir 20 turmas, eu vou tentar levar 20 turmas dos anos iniciais, tá? Para ficar equilibrado, para ser justo para todo mundo. Óbvio que eu gostaria de levar toda a infantil, mas eu vou fazer todo esse trabalho, vou ter todo esse cuidado para vocês poderem usufruir o maior número de turmas possíveis, tá, gurias? Óbvio que isso não impossibilita que a escola se organize e vá. A Kelly vai compartilhar depois com vocês ali um textinho no grupo, com todas as informações da exposição, com o card, onde tem até o e-mail de agendamento, tá? Se vocês forem pela escola, tá? Mas saibam, fiquem com amanhã atentos, acredito que no início da tarde a gente lance o formulário para já saber quais escolas têm muito interesse, e aí eu vou organizando essa logística, tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, a Carol falou do edital, né, de submissão de trabalhos ali, que na verdade é um resumo e um vídeo, tá no memorando para toda a SME, já foi, vocês vão ter acesso, mas a Kelly também vai colocar ali no grupo de vocês o PDF, tá? E qualquer dúvida, perguntem para a Kelly ali também no grupo do WhatsApp, que a gente está sempre conversando, em contato, e a gente vai organizando e vai respondendo vocês também, tá? Não sei se ficou alguma dúvida em relação aos ônibus. Gurias, isso que a Ju trouxe, acho que é muito importante, né? A Ju conseguiu aí essa quantidade de ônibus, que obviamente a gente é muito longe da quantidade que nós gostaríamos que fosse, mas com certeza é algo bem significativo. Mas a gente sabe que as escolas têm distintas realidades, e que tem realidades que a gente pode conseguir, sim, como não vai, a entrada no parque é gratuita, a gente pode conversar. A exposição é gratuita? A exposição é gratuita, a gente pode vender o nosso peixe, já que a gente está falando de águas, a gente pode vender o nosso peixe para os pais, e eu acredito que dentro de Canoas não tenha um valor tão alto de ônibus, eu digo as escolas que não... Estava se comportando, Harry. As escolas que não consigam ser contempladas pelos ônibus, que não deixem de ir, né? Que tentem, de alguma forma, fazer esse movimento na escola, porque é algo inédito em Canoas, inédito... Harry! Inédito... Que lindo vai ficar essa gravação depois, né? Eu chamando o cachorro. É inédito, não só em Canoas, é inédito mesmo. Então, que a gente faça esse movimento de priorizar mesmo, porque é algo que talvez não vá ter novamente, né? Para que a gente possa possibilitar essa experiência para as nossas crianças e, além do mais, também divulgar nas escolas que é aberto sábado e domingo. Ia falar isso, Kelly. Hã? Eu já ia falar isso. Para além da gente... Deixa eu colocar aqui essa tela. Para além da gente levar as crianças, que é uma coisa que é muito importante, de divulgar para as famílias, né, que é uma exposição que é aberta ao público, então não só para a visita escolar. A exposição vai estar aberta, né, de terça a domingo. Então, a gente abre aí dia 2 de setembro, vai ter uma abertura linda aí, então já convido vocês, para quem quiser estar presente, já matar curiosidade. Inclusive, nesse dia, a gente vai ativar algumas oficinas, então quem já fica a dica, né? Quem quiser experimentar aí. Isso, esse spoiler pode dar, que sábado estaremos lá já com a mão na massa. Para nós irmos, né, Ana, com as nossas famílias, com nossos filhos,
né? A gente acaba, às vezes, muito focando a escola, a professora, a escola, mas que a gente também, né, leve isso para nossa família, é uma experiência para ser vivida por todos. Exato. E aí, acho que contar para as famílias, né? Porque o quanto isso é importante para um repertório cultural da cidade, né? Das famílias viverem essa exposição, né? Conhecerem, né? Acho que é ampliar repertório de vida para todo mundo, né? Então, acho que é a criança viver a experiência, mas o quanto de memória isso não vai ativar nas famílias, nos pais, nas mães, né? O quanto viver isso junto com as crianças vai ser importante. A abertura da exposição acontece no dia 2 de setembro, sábado, das 11 às 18, né? Então, a gente quer que todo mundo esteja lá, que a gente lote aquele parque. E eu já vou também pedir para vocês que, para além das famílias da escola, assim, espalha para vizinho, espalha para quem. A gente estava em Canoas, né? Eu estava em Canoas esses dias. Todo Uber que a gente entrava, a gente já falava assim: você tem filho? Né? Você conhece a Casa dos Rosa? O senhor brincava em Rio? A gente já começava esse movimento de divulgar. Então, né, o Uber é um lugar que entra muita gente. Aí eu já falei: ó, é criança, próximo passageiro que entrar aí que tem criança, você já fala para ele: ó, tá tendo uma exposição aqui na Casa dos Rosa. Né, leva a criança lá. Então, acho que é esse lugar da gente falar muito sobre a exposição para que, de fato, formação. Seja de fato usufruído pela população, que acho que isso é o principal, né? Nas escolas a gente vai ter um grande alcance, mas chegar em toda a comunidade, o quanto que isso impacta na comunidade, para além de impactar na educação. Então, acho que deixa esse convite aí, os dias de visitação. Aí na tela está um e-mail de agendamento, vocês desconsiderem, porque o procedimento de vocês é o procedimento da Ju, né? O procedimento que está aqui é para agendamento de grupos de fora, enfim, outros grupos que não da Secretaria de Educação de Canoas, certo? Então, esperamos vocês. E também, né, gurias, assim, só para reforçar o convite, né, exposição, eu acho que essa exposição, além de ser muito significativa, eu acho que vai dialogar direto com a prática de vocês, aí tenho certeza, nas escolas, e tem essa possibilidade de uma publicação externa a Canoas. Muitas de vocês aí são acadêmicas também, são pesquisadoras, professoras, enfim, eu acho bem importante a gente se aventurar, mostrar o que a gente tem de bom, sabe? A escola pública ela é desafiadora, sim, claro que é, mas além dos desafios, a gente tem muita coisa boa acontecendo, sabe? Eu não imagino um Brasil sem escola pública, e a gente poder, talvez, mostrar um pouquinho da nossa prática, aí vinculada a essa temática da exposição, eu acho que vai ser, talvez, encerrar o ano, assim, com chave de ouro, com muito mais do que a gente pediu, sabe? E eu só tenho a agradecer de novo, eu estou sempre agradecendo as gurias do Fabulários, porque quando nos convidaram, a gente já tinha uma parceria com a Ambiental Metrosul ano passado, talvez vocês saibam, que culminou num livro, né, com as crianças do ensino fundamental. A infantil não tinha tido ainda uma parceria mais ampla, e foi realmente, assim, um presente, quando a gente entendeu a proporção do que seria, sabe, e Canoas ter sido contemplado, então, assim, é realmente receber de braços abertos, e se preparar para divulgar e para povoar mesmo esse espaço cultural, que essa exposição está trazendo vida também para esse espaço, sabe, então, assim, a gente aproveitar, tá bom? Fica o convite, gurias, obrigada de novo, viu, Ana, Carol? A gente que agradece muito, obrigada Ju, obrigada Kelly por toda a articulação que vocês estão fazendo, acho que isso é muito importante para a vida da exposição, para a gente fazer essa exposição acontecer, e agradeço todo mundo que está aqui presente com a gente, ouvindo, e espero encontrar vocês, obrigada Luísa também por ter me ajudado aqui nessa conversa. Isso, amanhã... Ai, desculpa. Imagina, Ju. Mas obrigada, Ana Carol, obrigada, Kelly, obrigada, Ju, e obrigada a todo mundo que está presente. Sei que agora é hora de janta também, então muito obrigada por estarem com a gente até agora também. Gurias, agradeço, né? Agradeço muito, assim, em nome
de todo o nosso grupo aqui. Agradeço a minhas colegas também, que foram guerreiras. Eu sei que muitos fizeram um esforço muito grande para estar aqui, em função da tribulação do dia a dia, né? E o grupo não decepcionou, tivemos momentos com 80 pessoas, então, gurias, super valeu. Ana, Luísa, a Ana Paula também, que teve que sair, né, um pouco antes. Muito, muito, muito obrigado. A Ju falou, né, que a gente não tinha dimensão do tamanho, e eu diria que a gente ainda está absorvendo a dimensão do tamanho, mas é muita gratidão, assim, por a gente estar podendo viver esse momento na rede e que, com certeza, a gente enche aquele espaço de muitas crianças, muitos adultos, que a gente aproveite muito.